Olá a todos, é uma alegria mais uma vez poder estar aqui compartilhando da Palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre os dons espirituais que Paulo lista ali em 1 Coríntios 12. Vamos agora então fazer uma oração, pedindo que Deus esteja nos orientando, nos direcionando agora nesse estudo. Deus, queremos agradecer mais uma vez por esse livro de 1 Coríntios, queremos estar pedindo que o Senhor nos ajude a compreender mais sobre os dons espirituais que são extremamente necessários para o bom funcionamento e para a edificação da sua igreja. O Senhor esteja nos ajudando nesse sentido, que seja um momento de profunda edificação e aprendizado para cada um de nós, Deus. Esteja nos ajudando nesse momento, Deus. Pedimos isso e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar trabalhando hoje o trecho de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim: a um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um o mesmo Espírito dá grande fé, a outro o único Espírito concede o dom da cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro lhe dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, duas coisas que nós temos que frisar aqui antes de entrar no que é cada dom. Primeiramente, no estudo anterior, nós vimos que Paulo coloca no versículo 7 como sendo a manifestação dada pelo Espírito, os dons dados pelo Espírito, como sendo para o bem comum, com a finalidade de ser um bem para toda a igreja. Então, os dons têm a finalidade de ser uma bênção para a igreja, ajudando a igreja a ser edificada, ajudando a igreja nesse sentido. É para o bem comum. Os dons não são para nós mesmos, não são para fins egoístas e nem para a vanglória, para dissermos para os irmãos: não, eu tenho esse dom, eu sou melhor que você. Não é essa a ideia dos dons. E também nós precisamos entender que os dons são dados pelo Espírito Santo e cada um ele dá determinado dom. Não vamos ter todos os mesmos dons. Aqui na igreja de Corinto acontecia que eles supervalorizavam apenas dois dons, o dom de profecia e o dom de línguas. Esses dons têm a sua função e o seu espaço, eles estão aqui nessa lista, mas eles eram supervalorizados. E repare que grande problema no culto deles era justamente a respeito dessas profecias que eram proferidas de maneira desenfreada e muitas delas sem estar vindo do Espírito Santo. E também outro problema era falar em línguas sem haver alguém que interpretasse. Então o culto deles estava sofrendo com essa ênfase demasiada nesses dois dons. E as pessoas também estavam sendo menosprezadas, as quais não tinham esses dons. E essa não deve ser a nossa postura em relação aos dons. Não deve ser uma postura de competição para ver quem é mais espiritual, e não deve ser uma postura de escolher alguns e deixar outros fazer isso. Então todos os dons que estão aqui, eles têm uma função e eles são úteis para o corpo de Cristo, para a igreja. A palavra de sabedoria, vamos começar por ela. Palavra de sabedoria é diferente de sabedoria. Nós sabemos que sabedoria nós podemos pedir e Deus nos dá. Por exemplo, a carta de Tiago nos fala isso. Mas a palavra de sabedoria, nem todos têm esse dom. Nem todos têm esse dom da palavra de sabedoria. Justamente por essa distribuição que o Espírito Santo ele faz. E o que nós podemos compreender como sendo essa palavra de sabedoria? Tem uma passagem que nos ajuda um pouco, que é Mateus capítulo 13, versículo 54, em que temos Jesus ali na sinagoga. Vemos que Jesus estava ali ensinando e as pessoas se perguntam de onde que vem essa sabedoria. Da onde que vem essa sabedoria que nunca vimos antes? Da onde que vem essa sabedoria? Eles se questionam, E essa sabedoria, essa palavra de sabedoria tem apenas uma resposta. Ela vem do alto, ela vem da profundeza do conhecimento de Deus. Essa sabedoria vem diretamente do alto e é colocada ao ponto de nós dissermos: da onde que veio isso? Não é possível que tenha vindo de nós mesmos, não veio do mundo, veio diretamente de Deus, veio do alto. Jesus, ele era caracterizado muitas vezes por isso em seus ensinos, essa sabedoria que vinha do alto. Jesus, ele era extremamente sábio, exercia muito bem esse dom em sua plenitude. Já nós muitas vezes temos dificuldades
Muitas vezes nos falta essa sabedoria para compreender a palavra de Deus, para compreender e discernir a vontade de Deus, e muitas vezes se faz necessário que esse dom da palavra de sabedoria seja usado, né, na igreja, para que nós venhamos a entender algumas coisas e praticar, né, de maneira correta aquilo que está sendo colocado. Normalmente a palavra de sabedoria também pode estar vindo juntamente com um conselho sábio, de como você pode prosseguir de maneira prática nesse sentido. Então a palavra de sabedoria, quando você se depara com ela, a sua reação é: isso só pode ter vindo de Deus, né? Isso só pode ter vindo de Deus. Às vezes nós temos grandes dificuldades, ficamos lutando com algumas coisas, algumas dificuldades por muito tempo. De repente nos vem uma palavra de sabedoria através de uma pessoa que tem esse dom e nos dá um estalo. Nós dissemos: nossa, como eu não pensei isso antes? Isso só pode ter vindo de Deus, né? Isso é algo que Deus, né, colocou. Já a palavra de conhecimento, nós podemos entender que seria um dom principal do mestre. O mestre, ele tem a função de ensinar a igreja, ensinar o povo de Deus, né, e ele faz isso atrelado ao estudo, ele se esforça, ele se prepara, mas também existe a parte espiritual. O Espírito Santo entrando com esse dom de conhecimento, atuando juntamente com o ministério do mestre, para que haja o pleno ensino e o pleno entendimento desse ensino, para que as pessoas recebam, né, essa palavra de conhecimento, para que elas compreendam aquilo que está querendo ser ensinado. Então é uma atuação em conjunto entre o mestre e seu ministério, o estudo, o preparo e também a ação do Espírito Santo, o qual está ali utilizando, dando esse dom para o mestre, para que ele assim ensine bem a igreja compreenda, né, venha conhecer, venha entender, tenha esse conhecimento pleno, né, em sua vida. Então é um dom que normalmente está atrelado ao ministério de mestre. Outro dom que nós vemos que aparece aqui nessa lista é o dom da fé. E qual fé é essa? Não é a fé salvífica, a fé que todos nós, todo cristão tem, a fé que crê em Cristo Jesus, em sua obra, o reconhece como Senhor e Salvador. Não é essa fé que ele está se referindo aqui, mas é uma fé especial, uma fé diferente. Alguns dizem que é essa fé que move montanhas, a qual Jesus fala ali a seus discípulos. Uma fé que move montanhas era a fé que os discípulos deveriam ter para seguir Jesus e dar continuidade em seu ministério. Uma fé que não é pequena, uma fé que não se abala facilmente, uma fé que persevera, uma fé que move montanhas, tamanha fé que ela é. Então, nós vemos muitas vezes aqui no começo da história da igreja, dos discípulos, os apóstolos, pessoas que sofreram muito com perseguições, com martírio, mas tiveram esse dom da fé, essa fé que perseverou, essa fé que persistiu. Mesmo assim, continuaram ensinando e pregando a Cristo e vivendo a Cristo, independente do que iria lhes acontecer. Então vemos que essas pessoas tiveram essa fé especial, perseveraram até o fim, continuaram tendo fé, não perderam a fé mediante as suas provações, as perseguições e até mesmo morte física. Então essa grande fé foi uma marca dos discípulos e uma grande marca também dos apóstolos, dos primeiros membros da Igreja de Cristo ali, que fizeram parte do espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Então perseguição, martírio foram algo que assolou muito a igreja e ainda assola parte da Igreja de Cristo hoje em dia. E muitas vezes esse dom da fé é manifestado através dessas pessoas, qual perseveram até o fim, independente das consequências. Também podemos atrelar esse dom da fé à intercessão e oração. Tem pessoas que têm o dom de pedir com fé, com grande fé, em favor de outros, interceder em favor de outros, perseverando em oração, crendo que Deus pode operar, mesmo que tudo indique que não tem jeito, que aquela pessoa não tem jeito. Existem então irmãos que têm esse dom da fé, de interceder, de pedir pelas pessoas, isso dia após dia, com frequência, com perseverança, não desanimando. Nós vemos que existem irmãos também que têm esse dom de pedir coisas, interceder por pessoas, pedindo coisas para essas pessoas, e vemos que Deus também trabalha com esses irmãos e lhes concede muitas vezes aquilo que eles estão pedindo em favor de outros. Outro dom que aparece aqui é o dom de milagres
e o dom de curas. Nós vamos trabalhar esses dons, então, em conjunto, não vamos separar, porque esses dons são dons de poder, são dons de sinais, e esses dons eles se manifestaram no ministério de Jesus, nós vemos isso. Jesus foi considerado um médico dos médicos, ele fez milagres, ele andou sobre as águas, ele transformou água em vinho, ele multiplicou os alimentos, os pães ali, os peixes, alimentou aquela multidão. Então Jesus fez milagres, Jesus curou, e vemos que isso também fez parte da vida dos apóstolos, era uma característica dos verdadeiros apóstolos de Jesus. A palavra aqui para milagres é dinamês, ou seja, algo de poder, fala de poder, ou seja, obras de poder. Então essas obras de poder, elas são um dom. Esse dom acompanhou Jesus no seu ministério e também acompanhou os apóstolos. Em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 12, Paulo vai estar falando ali que a prova do seu apostolado justamente se dá por esses sinais, por essas maravilhas, por isso que ele fez ali no meio deles. Então vemos que esses milagres, essas curas, são marcas de um verdadeiro apostolado, daqueles que são verdadeiros apóstolos de Deus, como no caso aqui de Paulo, que era verdadeiro apóstolo de Deus, mesmo que alguns duvidassem, mas ele era um verdadeiro apóstolo de Deus, e isso também era evidenciado pelo dom de milagres e o dom de curas. Essas obras de poder, nós podemos entender que é justamente a autoridade que Jesus concedeu aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Então, em Mateus 10, versículo 1, nós vemos que Jesus concedeu a eles a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermidades e doenças. Então, essas obras de poder são manifestas desse modo. Expulsão de demônios, essa libertação de possessões demoníacas e também as curas. Isso acontecia com tamanha intensidade na vida dos apóstolos. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver grandemente essas curas, esses sinais aqui se manifestando. Nós vemos, por exemplo, quando os apóstolos se dispõem a ir a outra cidade, a falar de Jesus, um lugar que ainda as pessoas não conhecem sobre Jesus, normalmente, juntamente com a pregação do Evangelho, começam a acontecer curas, libertação, essas obras de poder começam a acontecer. E o que essas obras estão apontando? Elas não têm fim em si mesmas, ou elas não têm o fim de exaltar os apóstolos, mas têm o fim de apontar para que o verdadeiro Evangelho está sendo pregado. Elas são um sinalizador de que o verdadeiro Evangelho está sendo pregado, que aquelas pessoas que estão falando verdadeiramente são apóstolos de Jesus, está avalizando, dizendo que verdadeiramente o que está sendo dito ali é o Evangelho de Cristo. Jesus está operando naquele lugar. Então vem essas obras de poder e começam a acontecer quando a pregação do Evangelho está ali sendo proferida. Então esses dons não desapareceram, embora nós não vejamos com tamanha intensidade, pelo menos não no nosso contexto, mas esses dons nós podemos compreender que eles sim ainda existem. Deus ainda pode curar, ainda existe expulsão de demônios, libertação, ainda existe esses dons se manifestando. Talvez não experimentamos isso com tanta frequência pelo fato de não nos dispusermos a levar o Evangelho a pessoas que ainda não conhecem, a pessoas que necessitam de libertação, necessitam desses sinais para apontar para Jesus, para que venham a se converter. Então isso pode ser uma explicação, mas nós cremos que esses dons permanecem e continuam até o fim da história da igreja aqui na Terra. Mesmo que em tempos eles parecem ter sumido, desaparecido, e pessoas fazendo charlatanismo com esses dons, fazendo curas falsas e mostrando. Então vemos muito abuso desses dons, pessoas que sobem a cabeça esse tipo de dom e a pessoa acaba se perdendo. Então vemos muito abuso sobre isso, e vemos então que muitas vezes parece que esses dons vão sumindo, mas eles ainda existem. Deus é o mesmo, Deus tem o mesmo poder ainda de operar isso através de dons, e conceder isso como ele bem entender, lembrando que isso não é por acaso, mas visa mostrar que verdadeiramente o Evangelho está sendo pregado e que Jesus de fato está sendo colocado naquele lugar e Jesus de fato está operando.
Outro dom que aparece é o dom de profecia, é o profetizar. A igreja aqui de Corinto dava muita ênfase nisso, né? Mas as pessoas estavam fora de controle, estavam profetizando coisas que não vinham do Espírito Santo, vinham de outro espírito ou vinham delas mesmas devido a essa pressão que era feita a respeito desse dom. Então vemos que existe um problema. Quando falamos de profecia, normalmente pensamos de prever o futuro. Pode ser que Deus utilize desse modo às vezes, mas nós vemos, falando um pouco de profetas do Antigo Testamento, normalmente o profeta ele vai falar alguma coisa para o povo a respeito daquilo que o povo já sabia a respeito da aliança e o povo não vinha cumprido. Estava negligenciando, estava se desviando. Então o profeta vem, fala para que o povo se volte a Deus e vem e fala aquilo que irá acontecer se o povo não fizer isso. Esse é basicamente o que um profeta faz. Necessariamente, o dom de profecia, ele não faz de você um profeta. Muitos confundem, né, o profeta com o dom de profecia. O profeta exerce o dom de profecia, mas nem todos que têm o dom de profecia, no caso hoje, nós que temos o dom de profecia manifestado na igreja, não quer dizer que você é um profeta. Não quer dizer que você é um profeta. O último profeta, como no Antigo Testamento, é João Batista. Mas o dom de profecia ainda está sendo utilizado. Né? E Deus muitas vezes utiliza, né, uma mensagem inspirada para falar algumas coisas. E Paulo mesmo coloca algumas diretrizes, né, de como que é esse dom de profecia aqui ao qual ele se refere. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Nós vamos ler, né, o que Paulo fala sobre esse dom, então. 1 Coríntios 14, versículo 3. Paulo vai dizer assim: mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Então aquele que profetiza, profere então esse dom no sentido de fortalecer, animar e confortar os outros. Então repare que a questão de prever futuro, né, pelo menos não é mencionada aqui, e não está, digamos, atrelada diretamente aqui nesse dom que Paulo fala. Pode ser que Deus utilize desse modo, mas nós vemos que essas três coisas ali que ele fala são as mais importantes quando falamos então desse dom de profetizar, esse dom de profecia. Outro dom que é colocado aqui pelo apóstolo Paulo é o dom de discernir espíritos. E nós pensamos muitas vezes que o dom de discernir espíritos é apenas saber se determinada pessoa está com possessão demoníaca ou não. E pode ser que se manifeste nisso quando necessário, mas não é só isso. Nós vemos, por exemplo, em 1 João, capítulo 4, versículo 1 até o 3, nós vamos estar lendo agora. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 1 até o 3, João falando sobre essa questão de espírito, sobre essa questão de ver de onde estão vindo as doutrinas, as coisas, né? Então ele diz assim: amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Então, o dom de discernimento de espíritos é um dom na igreja muito necessário, se não um dos mais necessários na igreja hoje em dia, né, falando assim daquilo que nós passamos como igreja. Existem muitos falsos profetas, muitas doutrinas falsas, falsos espíritos causando confusão no meio da igreja. E é necessário pessoas com discernimento de espírito para discernir quais doutrinas são verdadeiras, são bíblicas, são de Jesus e quais não são. Quais têm sido usadas pelo diabo para enganar, para oprimir as pessoas. Então é muito necessário esse dom. Repare que cada dom tem a sua importância. E dons como esse normalmente são deixados de lado. Ninguém quer esses dons. Não, eu quero dom de línguas, eu quero profetizar. Esses dons sim. Não, mas olha a importância de um dom como esse, de discernir espíritos. Discernir quais doutrinas, quais profetas, no caso aqui, como ele diz, são de Deus. Aqui, João lidava com a questão do gnosticismo, que dizia que Jesus não veio em carne. E aqui ele diz que todo o espírito que reconhece que de fato Jesus veio em carne, esse espírito é de Deus. Caso contrário, se o espírito não reconheça a verdade sobre Jesus, ele não vem de Deus.
Então precisamos dessa habilidade, de pessoas com habilidade, com o dom de discernir espíritos, discernir quais doutrinas provêm de Deus e quais não provêm de Deus. Isso é de extrema importância, porque muitas vezes o povo de Deus hoje tem perecido por esses falsos profetas que estão sendo motivados, estão sendo colocados através do espírito do anticristo na igreja, estão causando grande confusão, grande problema na igreja, estão fazendo com que a igreja se desvie das doutrinas verdadeiras que são colocadas na palavra de Deus, que são colocadas através de Jesus. Então nós precisamos cuidar disso. Veja que dom importante, o dom de discernir espíritos, discernir as doutrinas que estão vindo de Deus e as que não, as práticas que estão vindo de Deus e as que não estão vindo. Um dom extremamente importante no que diz respeito à vida da igreja e o bom andamento da igreja. Então, por último, vamos estar trabalhando agora dom de línguas e interpretação de línguas. O dom de línguas, ele se manifesta, por exemplo, em Atos 2, como sendo idiomas humanos. E nessa questão nós vemos ali que tudo que era falado, tudo que era proferido pelos apóstolos, era entendido pelas pessoas no seu idioma natal, no seu idioma de origem. Então a pessoa ali falava no seu idioma de origem e a pessoa que ouvia também entendia no seu idioma de origem. Por exemplo, alguém está falando em alemão e eu que falo português estou entendendo em português, mesmo sem saber alemão. Um exemplo básico disso. Isso se manifesta ainda hoje muitas vezes com missionários que estão em algum lugar e tem a barreira da língua, do idioma terreno. E muitas vezes existe esse dom para transpor essa barreira, fazer com que a mensagem de Jesus e aquilo que Deus quer operar naquele lugar possa ser operado, mesmo que o missionário não tenha, não saiba aquele idioma. Então, muitas vezes esse dom é dado então aos missionários para que haja a comunicação entre ele e o povo que é alvo da evangelização acerca de Cristo Jesus. Então vemos que esse dom de línguas terrenas e interpretação de línguas terrenas, ele existe. E também vemos que Paulo vai mencionar no capítulo 14 a língua dos anjos. Ou seja, esse dom de línguas não se resume apenas a línguas idiomáticas, mas a língua de anjos, a línguas que não compreendemos. Esse dom também é dado por Deus e é dado para edificação pessoal. Só deve ser usado na igreja se houver alguém que interprete para que toda a igreja seja edificada. Algumas vezes pode ser que Deus utilize esse dom de línguas para falar algumas coisas no culto público para a igreja. Isso só ocorre quando Deus levanta alguém que fale e levanta alguém que interprete. E assim a igreja é edificada. Não se deve falar em línguas, nessas línguas angelicais, se não houver quem interprete. Essa língua só deve ser falada se não houver alguém que interprete, de modo particular, para edificação pessoal. Então, basicamente, esses são os dons, e repare que todos eles têm a sua função, não são dispensáveis. Todos são indispensáveis e têm a sua importância. Em algumas épocas da igreja, parece que alguns dons são muito mais necessários, mas todos eles precisam estar ocorrendo. Como, por exemplo, na época que nós estamos, muitas vezes o dom de discernir espíritos é muito útil, sendo que alguns estão priorizando outros dons, os quais não estão ajudando a igreja. Então nós precisamos, como Paulo vai falar também para eles aqui, buscar os dons que são mais úteis para a igreja, no sentido de que existem dons, como de línguas ali, que são mais para nós nos edificarmos pessoalmente. E assim precisamos também buscar outros dons aos quais possamos edificar e trabalhar de modo mais produtivo e efetivo na igreja. Não existem, digamos, podemos dizer assim, dons melhores ou dons piores, mas existe sim necessidades que vão surgindo e o Espírito Santo vai suprindo essas necessidades, levantando pessoas com os dons, que nós estejamos abertos a esses dons, que não venhamos a dizer, não, só esse aqui é melhor, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, no sentido de que você escolhe os dons que dão mais status. Isso é problemático, mas que a gente possa compreender que cada dom tem espaço, é necessário, e cada irmão que tem determinado dom tem espaço e é necessário, e ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos no corpo de Cristo, querendo que esse corpo avance, que esse corpo cresça e que ele seja edificado. Então, isso que nós temos que ter em mente aqui com esses dons. Espero que vocês tenham compreendido bem esse estudo.
de maneira resumida, é um tema um pouco difícil, né, para nós tratarmos assim, mas espero que tenha trazido luz para vocês nesse sentido e ajude os irmãos a compreender esses dons. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada por Deus. Amém.